E aí galera, agora boa noite aí, um recurso bem interessante, né? Que a gente vai aprender a usar agora é o ressalto varrido. Esse recurso ele é interessante para a gente modelar mola, rosca, dobras em arame, tubos, diversas estruturas aí que a gente precisa de uma geometria que siga um caminho, né? Esse ressalto varrido ele é basicamente isso. A gente conseguir que uma geometria específica siga um determinado caminho. Por exemplo, vou criar uma estrutura aqui, ó, que ela precisa acompanhar essa linha, essa geometria. O que a gente vai fazer? Ó, primeiro a gente cria o caminho, né? A gente desenha, modela usando a linha aqui, o caminho que precisa ser seguido por esse componente. Por exemplo, eu vou fazer só uma curva aqui, que tem uma diferença de nível, tá? Vou dizer aqui que tem 45 graus. Beleza. Aqui eu boto um comprimento qualquer. Eu quero que esse caminho, tá? Que é um caminho que foi criado, vocês podem ver aqui no plano tridimensional, ele seja seguido por um perfil sextavado. É uma dobra num perfil sextavado, vou desenhar aqui de meia polegada. Aqui é interessante ficar atento, tá? Ficar ligado aqui no plano que foi selecionado para iniciar o desenho. Porque o perfil ele precisa ser perpendicular ao plano. Então, por exemplo, esse é o caminho, mas qual perfil deve seguir esse caminho? Como eu estou no plano frontal, eu vou mudar aqui, ó, tá vendo? Para o meu plano lateral. Então, do plano frontal, eu seleciono o plano lateral para iniciar o meu esboço. Então, ó, eu vou fazer um sextavado, vou fechar esse esboço, perdão, ó. Criei o esboço, plano frontal. Eu vou criar o outro esboço no plano direito. Já posicionou no plano direito. Eu vou criar o sextavado na mesma origem de onde eu parti com o caminho. Então, vocês podem se ligar aí. É um sextavado de meia polegada que está desenhado perpendicular a esse caminho que precisa ser seguido. Então veja agora, eu já tendo o perfil e o caminho, eu posso selecionar o recurso ressalto base varrido. E ó, primeiro ele pede para selecionar o perfil do esboço. Ó, o perfil do esboço é esse sextavado aqui. E qual caminho ele deve seguir? Ele deve seguir esse caminho. Então o software automaticamente já vai fazer com que esse perfil sextavado siga o caminho que você determinou. Isso é muito legal para criar dobras, até arames. E tem outra parte interessante desse software, desse recurso no software, que caso você queira usar um perfil circular para fazer o caminho, você nem precisa desenhar o perfil da geometria. Se no caso, no lugar do sextavado, eu quisesse fazer um arame de diâmetro, né, um arame redondo, eu posso selecionar somente a linha. Eu marco aqui a opção perfil circular e marco somente o caminho. Ele pergunta o diâmetro do arame, né? 12 milímetros. E daí ele já cria o caminho automaticamente. Não só para curvas, tá? Mas, por exemplo, se a gente quisesse fazer uma linha diferente aqui com SP-Line, uma linha bem maluca de dobra, ele sempre vai seguir o caminho, tá? Independente da geometria que você solicitou aí, tá vendo? Então isso aqui é legal para fazer mola, para fazer
para fazer com que o sólido siga uma geometria um pouco diferente, beleza? Tá aí o recurso. Ele também pode ser usado para corte. Poxa, mas como eu vou usar esse perfil para corte? Por exemplo, eu vou aqui editar o esboço do sextavado. Vou fazer um pequeno furo aqui. Vamos supor que a gente quer que o nosso arame aqui, a nossa geometria seja oca, né? Que ela tem um furo aqui no meio. É só a gente fazer a mesma coisa. Só que ao invés de usar ressalto, varrido, a gente vai usar corte por varredura. É a mesma coisa. Seleciono corte por varredura. Aí ele vai perguntar o perfil que você quer cortar. Selecionei o diâmetro. Ele pergunta o caminho. Ele vai fazer o corte aí. Eita. Ele vai fazer o corte. Aqui eu acabei vacilando aqui, ó. Que eu não deixei a linha para construção. É só mandar repetir. Mas aí, ó, tá vendo? Aí ele faz um corte aqui dentro da minha geometria. Se fosse um canudo, alguma coisa, um tubo, uma dobra de tubo, tudo a gente consegue fazer aqui, beleza? Então é isso aí, galera. Varredura, corte por varredura. Beleza? Qualquer dúvida, deixa aí no comentário. Valeu, abraço.